Fala Cinecoff Podcast está no ar mais uma vez e hoje nós vamos falar do segundo seminário internacional sobre a classe trabalhadora, a situação da classe trabalhadora na América Latina. É um evento que será sediado aqui em Foz do Iguaçu. E para debater esse evento, falar um pouquinho mais da programação e todas as temáticas, nós estamos recebendo aqui, carinhosamente, de forma virtual, o Manassés Oliveira, que é presidente da UGT Paraná, e com ele também está conosco aqui o senhor Messias Silva, que é o diretor de Igualdade Racial. Sejam muito bem-vindos ao Fala Cinecoff para a gente discutir e debater esse grande evento que será discutido aqui em Foz do Iguaçu. Sejam bem-vindos. Obrigado, Andréia. É muito bom estar conversando, falando para os trabalhadores, falando para a população, levando um tema aqui da América Latina, que é o nosso 1º de maio, esse grande seminário internacional, onde a gente vai tratar das questões relacionadas aos trabalhadores, esse movimento que tem tido aí, mundialmente, na questão da flexibilização dos direitos dos trabalhadores, e nós, como entidade sindical, a UGT, uma central sindical plural, tem a responsabilidade e o dever de amparar todos os trabalhadores de uma forma geral, porque hoje a gente vê a globalização no mundo todo. Então, nós precisamos estar debatendo isso, e esse 1º de maio, esse seminário, trará para nós essa oportunidade, com os nossos irmãos vizinhos, paraguaio, da Argentina, do Uruguai, de estar fazendo esse debate aí na Tríplice Fronteira, um local muito bem acolhedor, que a gente conhece muito bem, Foz do Iguaçu, essa cidade encantadora, essa cidade maravilhosa. Então, Foz do Iguaçu foi escolhido para esse 1º de maio, 1 e 2, é um feriado prolongado, para a gente estar discutindo as questões do capital e do trabalho, e a gente quer colocar o trabalho em primeiro lugar, e para isso a gente vai estar com as centrais sindicais debatendo vários e vários temas, que a gente vai estar discutindo agora, e fazendo essa interlocução nesse grande podcast que você trabalha, faz e tem feito muito bem aí no dia a dia. Presidente, o senhor falou aqui de algumas questões serão foco desse encontro. Direitos trabalhistas, melhorias das condições de trabalho. Há muitos desafios ainda para serem discutidos para a classe trabalhadora, há muita coisa ainda que não consegue entrar ainda nesse eixo. Ah, com certeza, saudar aqui o meu diretor, o Messias também, aqui ao lado também, uma das pessoas que está participando dessa discussão a nível com todos os países, com as nossas centrais sindicais brasileiras, que estão todas participando desse movimento, desse ato que nós vamos ter nesse seminário aí em Foz do Iguaçu. E o Messias, que é um conhecedor ao longo dos anos da estrutura sindical, do movimento sindical, ele que por muitos anos trabalhou dentro do Sindicato dos Bancários, da Federação dos Bancários, um dos segmentos que mundialmente passa e passou por uma transformação muito grande da sua mão de obra. Então, pode também, nesse evento, e vai estar aqui nesse podcast, também contribuindo com o que a gente pode estar demandando, do que a gente pode estar conversando nessas ações para os trabalhadores. Diretor, o senhor que está participando dessa organização, quais temas específicos estão sendo abordados no seminário e por que eles são tão relevantes atualmente? Boa tarde, André. É um prazer estar conversando contigo. Muito bem colocado pelo nosso presidente, que o dia 1º de maio será às 10 horas do dia 1º, um grande ato, e com todas as centrais sindicais, não só do Brasil, como de toda a América Latina.
Então, nós teremos em torno de 15 centrais sindicais entre as brasileiras e da nossa região aqui da América Latina, e o debate sempre é das questões pertinentes dos trabalhadores, que diz respeito ao quê? Às condições de trabalho, que é um debate que nunca acaba, né? A exploração da mão de obra, a falta de capacitação, de investimento das empresas em seus trabalhadores, a exploração, sobretudo, da mão de obra infantil, da questão de dupla jornada das mulheres. Se você for até o Paraguai, se você for até a Argentina hoje, você vai ver a exploração do trabalho infantil, que não é diferente do Brasil, muito mais acentuado lá, no Paraguai e na Argentina, que são as nossas fronteiras, mas no Brasil também não é diferente. Então, acho que as questões da América Latina, das condições de trabalho, elas são muito parecidas, e a exploração, com certeza, continua a todo vapor. Aí, no dia 1º, teremos esse grande ato com todas as centrais da América Latina, e no dia 2, esse ato do dia 1º será no campus Jardim Universitário da UNILA. Então, estão todos convocados para estarem lá a partir de 10 horas da manhã do dia 1º. E no dia 2, seria esse seminário, né, das condições de trabalho dos nossos trabalhadores da América Latina. No dia 2 será no SINEF, Sindicato dos Eletricitários de Foz do Iguaçu. Então, também ali um amplo auditório, todo reformado, será um grande espaço para debate, não só entre as centrais brasileiras, como as centrais estrangeiras. E essa nossa programação no dia 2 começa também às 10 horas da manhã. Então, temos muitos desafios, né, e não são diferentes entre os nossos países de fronteira e os demais países da América Latina, e é isso que a gente quer contemplar com esse debate aí em Foz do Iguaçu, nos dias 1 e 2 de maio. E como os trabalhadores podem se mobilizar para enfrentar esses desafios junto com vocês? Olha, na verdade, o movimento sindical, através das centrais, essa estrutura sindical, né, que defende a justiça do trabalho, que defende o Ministério Público, que defende, né, essa estrutura sindical de central, confederação, federação e sindicatos, né, nós temos que fortalecer. Nós temos que cada vez mais fortalecer, porque há um sentimento muito grande, né, por parte, né, dos trabalhadores no seu dia a dia, né, que hoje o empreendedorismo, né, está falando mais alto do que a nossa CLT. Aquele trabalhador que no passado procurava ter o seu registro em carteira, que procurava ter um período longo ali de registro, né, uma garantia do seu FGTS, uma garantia de vários benefícios, né, que a CLT garante o direito dos trabalhadores, né, essa cultura, né, nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, tem acabado. Né, o pessoal tem sido muito imediatista, né, se entram no serviço, não está contente, não está satisfeito, ele já quer partir para outro, ele já quer uma nova modalidade, ele já quer uma outra coisa, ele já não tem mais uma tolerância, né, nas suas jornadas de 44 horas semanais, muitas vezes trabalha muito mais que isso sendo empreendedor, né, trabalhando por conta, né, do que ter as suas 44 horas ali durante a semana. Então, o mundo do trabalho está se modernizando de uma forma muito rápida. E o movimento sindical tem que acompanhar, porque esse empreendedorismo que está aí hoje, que está sendo pregado, nada mais é do que um trabalhador, um pai de família, buscando o seu sustento, trabalhar de dia, né, para se alimentar à noite, mas numa expectativa de dia melhor, que ele está ali por um período curto, né, que ele está ali em busca de algo melhor, que venha a acontecer para ele, né, ele acha que a transformação na vida dele vai ocorrer logo em breve. E nós estamos com isso, com uma perda muito grande, uma perda de mão de obra,
Hoje, todos os locais onde a gente vai, a gente vê, eu preciso de trabalhador, eu preciso de gente, é na área de supermercado, é na área da indústria, é na área do agronegócio, é na área das cooperativas, né? Só na área de supermercado no estado do Paraná, né, a pesquisa que, né, o pessoal, né, dessa área colocou para nós temos 350 mil vagas em aberto aí, que o pessoal está procurando, está trabalhando em caixa, está trabalhando de repositor, está trabalhando em várias áreas, né, de supermercado e não se acha trabalhador. Na área de mão de obra também, de terceirização, da mesma coisa. A rotatividade dos trabalhadores é muito grande, o que tinha um índice de 5% a 10%, hoje está chegando de 15% a 20%. Né, dos trabalhadores que chegam ali, trabalham um dia, trabalham dois, e não, isso aqui não é o que eu quero, não quero isso para mim, entendeu? Então, o movimento sindical, né, tem que ter um olhar para esses trabalhadores, porque esses trabalhadores hoje, soltos dessa forma, né, como é que vai ficar a sua estrutura no futuro? Como será a sua aposentadoria? Como é o nosso INSS se nós não tivermos fundo e não tivermos caixa para amparar todos esses trabalhadores no futuro, entendeu? Então, é uma responsabilidade nossa das centrais sindicais, né? E isso a gente está falando do Brasil, mas não é diferente nos países vizinhos também, né? Que vem acontecendo a mesma coisa. Então, é uma tendência mundial, né? Que a gente está vendo politicamente acontecendo, né? E as pessoas se inflamando, buscando o melhor para si, e deixando de observar, né, o amparo que tem a CLT com os nossos trabalhadores. Ela precisa ser modernizada, precisa de uma série de coisas, precisa, mas hoje ela é uma garantia fundamental dos direitos, né, constituído ao longo dos anos. A nossa Constituição de 88 se amparou muito na CLT e garantiu muitos direitos aos nossos trabalhadores, né, e desde lá a gente vem fazendo algumas reformas, né, mas ainda não ficou ainda da forma que nós queremos para os trabalhadores. Então tudo isso, esse 1º de maio, nós vamos estar colocando e debatendo e discutindo, né, para nós conscientizarmos mais, né, a população, os trabalhadores, né, do que nós queremos, do que as famílias, né, precisam, de como a gente quer estar amparando todo mundo e mantendo esses direitos aos nossos trabalhadores, e isso foi conquistado com muito suor, com muitas lágrimas, com muito, digamos, até derramamento de sangue, né, para a gente ter o que a gente tem, se a gente pegar os 40 e poucos anos que nós temos de CLT no nosso país, né, que traz uma garantia muito grande, muito ampla, né, para toda a classe trabalhadora que se ampara nela. E aí a gente pode definir, né, a justiça do trabalho, como muitos dizem, não, tem que acabar. Não, a justiça do trabalho é um amparo, né, para os nossos trabalhadores, é um amparo social, quando se busca ali, se tem, entendeu? Então, a mesma coisa é o Ministério do Trabalho. Então, nós temos que fortalecer muito, né, esse ambiente, essa estrutura brasileira, né, e queremos buscar, né, com os nossos países vizinhos, as boas práticas para a gente incluir aqui e fornecer para eles também as nossas boas práticas, né, para que os trabalhadores nessa movimentação que tem na América Latina e no mundo todo, né, a gente possa buscar mais amparo ainda para resguardar os direitos dos trabalhadores, né, a nível nacional e a nível internacional também. Então, esse 1º de maio, né, que é uma data histórica mundialmente, né, vai servir para nós, né, de um balizador, né, tanto para os governos de direita como para os governos de esquerda, do que nós queremos e a firmeza, né, que o movimento sindical quer, passa
e quer amparar aí todos os trabalhadores. O senhor tocou num ponto importante agora, dessa questão, por exemplo, Foz do Iguaçu, a gente vê aqui muitas vagas sendo oferecidas e poucos trabalhadores em algumas vagas do comércio. Muitos sindicatos têm reclamado essa questão, principalmente após a pandemia, onde muitos trabalhadores foram demitidos e pela questão de fronteira que buscaram outras opções e hoje não retornaram ao mercado de trabalho. Então, eu acho que é uma peculiaridade também aqui da região, e o senhor citou bem essa preocupação. Por exemplo, 2 grandes redes aqui de supermercados estão oferecendo cerca de 400 vagas, e essas vagas não se preenchem, e a gente vê que tem muitos trabalhadores desempregados. Então, tem uma conta que não fecha nesse sentido. E eu acho nesse sentido, né, presidente, o nosso diretor aqui também há de concordar que é preciso fortalecer esse papel do sindicato na luta dos direitos, na luta de melhores condições, melhores salários. Eu acho que tem que ter essa discussão, principalmente nesse momento, não é, presidente? Andréia, só para ilustrar, um dos temas que nós vamos debater com muita profundidade é a questão do 6 por 1. Então, acho que os mercados, sobretudo, o pessoal que atende em shoppings, mercados, o pessoal que não fecha nos finais de semana, eu acho que esse é um debate muito importante, porque não é só também o trabalhador que tem as vagas disponíveis e o trabalhador não chega. Você precisa primeiro, né, balizar que o cara precisa descansar. Exatamente. Você precisa melhorar as condições. As condições de trabalho e o nível salarial. Exatamente. Porque as vagas não são preenchidas, às vezes, porque as pessoas ganham mais fazendo bico na informalidade do que com carteira assinada. Então, as pessoas não é atraente para essas pessoas irem atrás dessas vagas. Eu acho que é um debate que tem que fazer não só ao nosso setor, que é o setor laboral, mas também o setor patronal, que precisa de dividir um pouco o seu lucro, dar melhores condições de trabalho, dar os dias de descanso merecidos aos trabalhadores e aí atraí-los para essas vagas. Enquanto essa relação não for equalizada, automaticamente nós teremos vagas sobrando, né, e trabalhadores na informalidade, e é o que o presidente diz aqui, o presidente Manassés. Nós temos problema de impacto no INSS, nós temos problema de impacto no SUS, porque nós não temos arrecadação daí. Então, o Estado não consegue amparar essas pessoas porque não existe essas arrecadações. Então, o setor patronal tem que estar consciente disso. Hoje nós estava de manhã fazendo negociação coletiva com os shopping centers aqui em Curitiba. É um sindicato específico. Então, o pessoal tem que ir bem vestido, né? Trabalha numa área que shopping arrecada um absurdo de lucro, mas aí, o que o patronal diz? Não, isso aqui é uma vaga de transição. As pessoas vêm para cá ou para fazer uma faculdade, ou que acabou aquela faculdade para arrumar uma coisa melhor. Não é isso que nós pensamos. Nós pensamos que tem que ter as condições de trabalho equivalente à pessoa querer perenizar a sua permanência no mercado de trabalho. E com isso você resolve o problema social do SUS, da Previdência e assim por diante. E, André, uma coisa dentro desse assunto ainda é interessante que tanto o Estado como a grande maioria dos empresários colocam nós, os trabalhadores, como nós fôssemos os culpados, né? Eles não pagam um bom salário, não dão uma qualificação profissional adequada aos seus trabalhadores, né? E não, está faltando mão de obra porque o pessoal não tem qualificação, né? Então, acabam sempre botando a culpa em nós, né? E a gente mostra, né, aí essa questão mesmo do 6 por 1, né, que é um apelo nacional hoje, né, e está sendo uma questão de unanimidade, né, de todo mundo concordar com o 6 por 1, né, e então eu acho que esse debate dentro, né, do Congresso Nacional vai se dar, e o 6 por 1 nada mais é do que o nosso pedido da jornada de trabalho de 40 horas semanais, né, que lá atrás o movimento sindical, as centrais, todo mundo já buscava as 40 horas semanais por entender e ver a necessidade. Agora se cria, né, o 6 por 1,
né, de uma nova forma, numa nova modalidade, numa plataforma aonde o movimento sindical, a sua estrutura sindical fica até um pouco de fora, né, desse apelo, mas essa é uma pauta antiga do movimento sindical que nós já colocamos essa necessidade, né, para os trabalhadores. Se nós tivéssemos lá atrás já conseguido isso, hoje nós estaríamos avançando em outras pautas, entendeu? Então, essa é uma pauta também, né, que a gente está o tempo todo atento e colocando ela também nesse 1º de maio, que é a questão da qualificação profissional, né, a redução da jornada de trabalho, né, para entender, né, que o trabalhador realmente precisa, né, melhorar as suas condições de vida, né, porque a grande maioria, a gente tem aí os dados e os números mostram, pós-pandemia, né, o quanto o trabalhador perdeu na questão da sua saúde, né, e se a gente pegar todos os trabalhadores, os familiares, todo mundo, né, passou e passa por um momento de transformação ainda, né, de uma pandemia que ninguém sabia como que as coisas iam acontecer, e a gente está pagando essa conta hoje, né, com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares, e os trabalhadores, né, com essa ansiedade de dias melhores e de melhorar suas condições de vida. Mas os dois outros lados lá, que é governo e que é esse capital corrosivo que quer cada vez ganhar mais e cada vez pagar menos, né, é que essa conta está pesando sobre os nossos ombros. Exatamente. E nesse sentido, que papel o governo deve desempenhar nas questões que serão discutidas nesse seminário? Olha, o governo, ele tem um papel fundamental, né? E a gente tem visto, né, o governo trabalhar nesse sentido. Mas o que o governo está trabalhando, o apelo que o governo está fazendo hoje, ainda é pouco, né, pelo que a extrema-direita no mundo todo tem colocado para as pessoas. Tem passado uma imagem para as pessoas, né, mostrando, né, uma raiva, mostrando uma ira, mostrando um ódio, e as pessoas estão se envolvendo nesse apelo, né, e esquecendo tudo que ele conquistou, tudo que ele organizou, né? Então, o governo coloca medidas boas, como é hoje a questão dos R$ 5.000, né? E a questão da declaração do imposto de renda. A grande massa dos nossos trabalhadores do comércio, os garis, os porteiros, todo mundo, né, que juntava ali suas férias, seus 13º, tinha que pagar imposto de renda, daqui para frente não vai precisar mais. Mas isso não chegou ainda para esses trabalhadores. Não, isso aí é papel do governo. Agora, olha que papel importante que o governo fez. As negociações do governo com relação ao empréstimo consignado, nesse acordo que o governo pegou, né, uma coisa que é nossa mesmo, que é o fundo de garantia dos trabalhadores, igual, isso aqui vai ser garantia para vocês terem uma taxa menor de juros, e quando vocês precisarem de dinheiro, do próprio dinheiro seu, você vai se beneficiar, porque nós estamos garantindo isso aqui, entendeu? Então, o governo tem feito, né, essa mediação e tem mostrado isso para a população, mas, ao mesmo tempo, os trabalhadores e a população não têm visto isso, como eles preferem olhar 5 segundos, 10 segundos de um TikTok de uma mentira, que está ali dentro de uma bolha, né, do que uma realidade que vai beneficiar o bolso dele, que vai beneficiar a família dele, entendeu? Então, quando se tem um governo de esquerda, o governo de esquerda está sofrendo muito, e não é só no Brasil, em todas as partes do mundo, né? Porque o discurso do ódio, da raiva, né, o discurso de que essas coisas estão tudo errado, né, e que
as coisas não podem ser dessa forma, que o dia de amanhã dele vai ser melhor, que ele vai, entendeu? Que ele tem que ser dono da vida dele, das coisas dele, e que ele tem que agir de acordo com a vontade dele. Esse discurso de ira, de raiva, de ódio pegou dentro das pessoas, é um sentimento que tem aflorado e as pessoas estão esquecendo as boas coisas e as boas práticas que têm sido e que está chegando para ele, e ele se beneficia, mas ao mesmo tempo que ele se beneficia, ele coloca aquilo de lado, porque, não, isso aqui não faz diferença na minha vida, e faz uma grande diferença. Então, essa conscientização, né, nós temos o movimento sindical, nós temos a responsabilidade de mostrar, demonstrar, fazer esses debates. Então, essas ocasiões, né, como é o 1º de maio, vai servir para nós, para a gente fazer essa conscientização para a sociedade, né, da importância, né, de pequenas coisas, mas com grande valia para a vida dos nossos trabalhadores e da população. Só reforçando, então, esse convite, presidente, nosso diretor aqui, o Messias, que dias serão as atividades para fazer esse convite? Porque é um debate que é preciso ser com toda a sociedade, com os trabalhadores, e convidar também as autoridades, sindicatos, para que venham e participem aqui em Foz do Iguaçu. Vamos reforçar, então, esse grande evento, esse seminário aqui em Foz do Iguaçu. Viu, André? Só um detalhe que o presidente está colocando, da relação governo com o que os trabalhadores demandam, né? Aqui no Paraná, nós criamos, em 2006, um piso mínimo regional. Hoje, o salário mínimo é em torno de R$ 1.508, é R$ 1.518 reais, e o piso mínimo regional do Paraná, ele começa com R$ 1.984 e vai a R$ 2.275 reais. Aí você vai num supermercado, você vai numa loja de shopping, você vai num comércio em geral, né? Aí os próprios patrões, é um piso mínimo regional, uma referência. Sim. Que eles poderiam estar pagando minimamente bem acima do salário mínimo, mas isso acaba não acontecendo. Então, precisa de parte do governo a fiscalização disso. Nós fazemos isso, mas nós não temos tanta força como o governo, com o seu aparato, dizer o seguinte: aqui no Estado, ninguém pode praticar menos que o piso mínimo regional. E isso foi construído num debate entre as centrais sindicais, o governo do Estado e o patronal, que à época era totalmente contra. Então, sempre nós fizemos uma defesa de que o seguinte, que quem tem muito dinheiro não faz o dinheiro girar dentro da economia local. Mas o povo trabalhador, que ganha minimamente entre 2 e 5 mil reais, ele deixa todo o dinheiro dele no comércio, no supermercado, na farmácia, na indústria, ou seja, é o ciclo virtuoso da economia. Então, você dá dinheiro para pobre, você pagar bem o trabalhador, isso traduz no desenvolvimento econômico de um país e social. Então, por isso esse apelo que no dia 1º queremos convidar, principalmente todo mundo do entorno de Foz, da região oeste e sudoeste. Estaremos indo com caravanas do Brasil todo para Foz do Iguaçu. Nós aqui do Paraná, através do presidente Manassés, assumimos a coordenação pela UGT nacional desse evento, juntamente com outras centrais. Então, esse era um grande ato para fazermos esse debate. E no dia 2, a partir de 10 horas, do dia 1º será lá no campus Cidade Jardim da Unila, e no dia 2, ali no Cinef, no Sindicato dos Eletricistas de Foz do Iguaçu. No dia 2, a partir de 10 horas. Então, no dia 1º vai ser até umas 16 horas, e no dia 2 até 18 horas. Então, estamos convocando a todos os trabalhadores e trabalhadoras, e todos os que de alguma forma, né, são sensíveis a essa causa, que na verdade é a população em geral, que interessa a todo mundo, né, inclusive a classe patronal. Então teremos aí a participação do nosso presidente do Tribunal Regional do Trabalho, do nosso chefe do Ministério Público, até todo mundo em Foz do Iguaçu, fazendo um grande debate e fazendo com que esse debate chegue até os patrões das relações de trabalho e a gente possa melhorar a vida da classe trabalhadora no Brasil e na América Latina.
Presidente, nós gostaríamos de reiterar esse convite a toda a população, às classes sindicais e principalmente aos trabalhadores. E a gente se solidariza a essa conscientização cada vez melhor por melhores condições de trabalho. Gostaríamos de agradecer esse bate-papo tão importante realizado hoje no Fala Cinecoff e desejar um bom evento aqui em Foz do Iguaçu que possam trazer muitas soluções para a classe trabalhadora. Presidente da UGT Paraná, Manassés Oliveira, e também o diretor de Igualdade Racial, Messias Silva, nosso muito obrigada. Obrigado, Andréia. Parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam aí em Foz do Iguaçu, de levar essa mensagem à população, aos trabalhadores. E é desta forma que a gente quer no dia a dia, tá conscientizando os nossos trabalhadores, conscientizando a população, porque nós queremos dias melhores. E se a gente faz a nossa parte, faz bem feito como vocês estão fazendo aí, os nossos parabéns e vamos seguir em frente por dias melhores. Parabéns. Obrigado, Andréia. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Estamos à disposição sempre para defender a classe trabalhadora. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até lá.